Falar sobre a grandeza de Dida no futebol é revisitar a história de um dos goleiros mais subestimados e ao mesmo tempo mais vitoriosos que o Brasil já teve. Com mais de 1,90 m de altura, envergadura impressionante e um estilo calmo, quase sobrenatural, Dida não era só um goleiro seguro, ele era um paredão que transmitia confiança com o olhar, com o silêncio e com a frieza de quem sabia o que estava fazendo. A imagem dele parado, com os olhos fixos no batedor, antes de um pênalti, é um ícone de sua carreira. Não precisava gritar, provocar ou se agitar. Ele apenas olhava e depois pegava. A muralha de gelo. Assim Dida foi chamado. Ele foi, sem dúvidas, um dos goleiros mais amedrontadores de todos os tempos. Se imagine sendo um atacante e caindo de cara com Dida te olhando. O tanto que ele jogou foi inexplicável. A quantidade de títulos que ganhou pelo Milan também foi absurdo. Ele também destruiu no Cruzeiro e no Corinthians. E se você não está entendendo nada, clique aqui em cima para conhecer todo o início de sua carreira, descobrir como ele deu uma Libertadores para a Raposa e fez do Timão um dos clubes mais fortes da época, e também seu início no Milan, que foi assustador. Depois do milagre de Istambul, onde o Milan vencia por 3-0 o Liverpool no primeiro tempo, sofrendo empate no segundo e acabou perdendo nos pênaltis, o elenco do time italiano começou a sofrer questionamentos. Ancelotti, por muito pouco, não foi demitido, mas os únicos jogadores que a torcida não criticava foram Kaká, que fez uma excelente partida, e Dida, que defendeu 2 pênaltis. E mesmo assim, os batedores do Milan erraram, perdendo o título. A moral do time estava baixa e ficaria mais ainda no ano de 2006. Porém, ainda em 2005, Dida foi convocado para a Copa das Confederações como titular do time brasileiro. Disputada na Alemanha, a competição era vista como uma espécie de ensaio para a Copa do Mundo de 2006. E o Brasil, então campeão mundial de 2002, chegava como uma seleção estelar. Nomes como Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano e Robinho chamavam a atenção no ataque, mas era na retaguarda que Dida, com sua postura sempre tranquila e concentrada, construía uma muralha sólida. Ele era o alicerce silencioso daquela equipe ofensiva. Durante a campanha, Dida foi titular em todas as partidas e mostrou uma regularidade impressionante. Não era apenas um goleiro que evitava gols, era um líder, alguém que organizava a defesa com autoridade e demonstrava sangue frio em todos os momentos decisivos. Mesmo assim, o time brasileiro não jogava bem, só que Dida foi um dos únicos que fazia valer a grife em cima do seu nome. Fez bons jogos na fase de grupos, mas seu destaque viria mesmo na semifinal contra a Alemanha. Eles estavam mordidos da Copa de 2002, onde o Brasil os venceu bem e queriam derrotar a amarelinha a qualquer custo, ainda mais que os alemães jogavam em casa. Dida foi testado então como poucas vezes, porém o Brasil venceu por 3-2 em um confronto eletrizante com lances ofensivos dos dois lados, e mesmo sofrendo 2 gols, Dida teve uma atuação fundamental. Ele apareceu em momentos cruciais, com defesas e finalizações de Podolski e Ballack, e principalmente com a postura de comando que segurou a pressão da torcida alemã. A partida foi um retrato claro do quanto Dida era um goleiro completo, técnica refinada, força mental e uma leitura de jogo avançada. Enquanto o mundo se encantava com os gols de Adriano e a arte de Ronaldinho, havia uma fortaleza debaixo das traves que garantia a estabilidade da seleção. Era a peça silenciosa do time, mas talvez uma das mais valiosas daquele sistema. E mais uma vez o Brasil vencia a Alemanha. A grande final seria contra a Argentina, um clássico sul-americano de tirar o fôlego. O Brasil brilhou com uma vitória por 4-1, e mesmo com o ataque voando, Dida teve papel decisivo. A Argentina tentou reagir, chegou com perigo em diversos momentos, mas parou no gigante brasileiro. O único gol dos hermanos veio já no final, sem chance para a defesa, mas Dida já havia feito o necessário. Fechou o gol em lances perigosos de Riquelme e Tevez e esfriou o ímpeto argentino com seu estilo sereno. Ao fim do torneio, o Brasil ergueu a taça. Dida foi eleito o segundo melhor goleiro do mundo, perdendo apenas para Peter Cech, que tinha brilhado na Premier League. Dida estava no auge de sua forma técnica, porém, o Milan entraria em uma espiral de desastres que poucos imaginavam que o time italiano poderia superar. Pela segunda vez na história, o campeonato italiano foi acometido por um escândalo de manipulações de resultados, onde a Juventus, Fiorentina, Lazio e Milan eram os principais mandantes.
Assim, concluiu a investigação. Com um escândalo desses, o campeonato foi abalado. Isso que, em 1980, já tinha acontecido a mesmíssima coisa. Com isso, muitos jogadores começaram a sair da Itália em busca de outras ligas. A La Liga, da Espanha, foi a principal liga a receber esses jogadores que não queriam seus nomes atrelados à manipulação de resultados. A partir disso, a Liga Italiana, que naquele momento era a mais forte do mundo, começou a entrar em decadência. A Juventus foi rebaixada e perdeu 2 títulos conquistados em campo, e o Milan foi punido com a perda de 15 pontos, banimento da Liga dos Campeões e posterior rebaixamento à Série B. Porém, Silvio Berlusconi, presidente do Milan na época, tinha muita influência dentro da política e conseguiu a apelação. Depois disso, o Milan não caiu para a Série B, mas começou a temporada de 2006 com 8 pontos a menos que os demais clubes, ou seja, eles não lutariam pelo título. A UEFA também puniu o clube, porém não mais com banimento. Eles tiveram que começar na fase preliminar da Champions, ao invés da fase de grupos. Aquilo abalou muito Milan e seus jogadores. Mesmo assim, para a diretoria do clube, tinha ficado barato, já que naquele momento a Juventus estava jogando a Série B. Todo aquele escândalo estava deixando Dida contra a parede, não sabia se sairia ou não do Milan. Porém, nesse período, o Brasil convocou para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, e aquilo poderia dar tempo para que ele pudesse pensar mais em sua decisão. A Copa do Mundo de 2006, realizada na Alemanha, marcou um momento especial para o goleiro Dida, que finalmente teve sua grande chance como titular absoluto da seleção brasileira em um Mundial. Até então, ele já havia participado das Copas de 98 e 2002, mas sempre como reserva. Em 2006, Dida chegou com moral, era goleiro do Milan, considerado um dos melhores do mundo na época, com atuações de destaque na Liga dos Campeões e títulos importantes no currículo. A expectativa em torno de sua performance era alta, especialmente porque a seleção era recheada de estrelas, um verdadeiro time galáctico. Dida, com sua postura calma e suas defesas seguras, era visto como um dos pilares de confiança dessa equipe, que entrava como a seleção mais forte e favorita ao título. Na fase de grupos, o Brasil só tomou um gol na goleada sobre o Japão, por 4-1, e Dida não foi muito exigido. Nas oitavas, a amarelinha venceu por 3-0 Gana, mas nesse jogo o goleiro teve grande destaque. Afinal, o Brasil atacava com tudo e se esquecia que um time também tem defesa, dando muitos moles na fase defensiva. No entanto, a partida contra a França nas quartas de final foi divisor de águas. O Brasil foi eliminado com gol de Henry, após cruzamento de Zidane. Dida não teve culpa direta no gol, mas a derrota abriu espaço para críticas generalizadas. A linha defensiva deixou Zidane jogar com liberdade e a bola foi cruzada milimetricamente. Difícil para qualquer goleiro. Aquela seleção era poderosa no ataque, mas Adriano não marcava. Ronaldinho também não. Ronaldo muito menos. O único que ajudava na fase defensiva era Kaká, então era claro que eles não iriam muito longe. Mesmo assim, o peso da eliminação caiu sobre todos, inclusive sobre Dida, que encerrou ali sua trajetória em Copas do Mundo, sem nunca ter perdido um único jogo por mais de um gol. Foram 91 partidas, 58 vitórias, 20 empates, 13 derrotas e 70 gols sofridos, além de ter defendido 6 de 8 pênaltis vestindo a camisa do Brasil, um aproveitamento de 75%. De volta ao Milan, mesmo com aqueles escândalos, o time conseguiu manter seu elenco forte e caro, com Dida, Nesta, Maldini, Gattuso, Pirlo, Ambrosini, Seedorf e Kaká. Esse time era eficiente em todas as suas fases. No ataque, Kaká e Inzaghi davam um show, principalmente o brasileiro, que fez de 2006 um ano lendário na sua carreira, jogando demais. Se quiser saber o quão grande foi Kaká nesse ano, já fiz um vídeo sobre ele, contando toda a sua história. Clique aqui em cima para deixar na sua lista de espera do YouTube. No meio de campo, Pirlo e Seedorf davam cadência à equipe. Na zaga, Nesta e Maldini deixavam Dida tranquilo no seu gol. Era um time poderoso e que todos sabiam que não podiam subestimar, de jeito nenhum. O Milan, sem dúvidas, era um dos clubes mais respeitados da Europa. Nesse momento, o time sempre chegava nas semis ou final da Champions, e quem caía para jogar contra eles sabia que o negócio seria difícil. O clube avançou sem muitos problemas pela fase preliminar e fase de grupos na Liga dos Campeões.
eles estavam indo fortes na busca daquela taça. Porém, as quartas de final seria um duelo de gigantes. Bayern de Munique versus Milan. Em Milão, Dida jogou demais. Mesmo assim, o jogo acabou em 2-2. O esquadrão do Bayern era muito forte. Será que o Milan conseguiria vencer na Alemanha? Sim, eles venceram por 2-0, com um jogo primoroso novamente de Dida, que foi um dos mais comemorados. O Milan encarou o poderoso Manchester United de Cristiano Ronaldo e Rooney na semifinal. O primeiro jogo seria na casa do United. Essa foi uma das melhores partidas da Champions. O que Dida, Kaká e Rooney jogaram foi esplêndido. No final, 3-2 para o Manchester. Mas em Milão, a coisa seria outra. Os italianos sufocaram os ingleses e enfiaram 3-0 num jogo espetacular do Milan. Então, o clube italiano chegava mais uma vez na final da Liga dos Campeões. Curiosamente, o adversário era o mesmo de sua última decisão, o Liverpool. Desta vez, o Milan não deu chances e venceu por 2-1, conquistando a Liga dos Campeões de 2006. O time ainda conquistou a Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes em cima do Boca Juniors, se tornando o maior vencedor na época com 5 títulos. Depois disso, Maldini, o eterno capitão do time, se aposentou. Kaká saiu para o Real Madrid. Basicamente, o time começou a se desmontar e Dida começou a entrar em uma espiral de contusões sérias, perdendo espaço no time titular. Só para você ter uma ideia, em 2006 ele fez 50 jogos, em 2007 foram apenas 20, em 2008 pouco menos de 19 partidas. Ele estava em franca decadência, assim como o clube italiano, que não conseguia mais figurar entre os mais fortes do mundo. Então, em 2010, ele acertou sua saída do Milan em um jogo contra a Juventus. Dida foi o titular. O Milan venceu por 3-0 e no final ele foi substituído. A torcida dos dois times o aplaudiram de pé, numa homenagem muito emocionante e merecida. Esse seria seu último jogo pelo Milan. Dida não recebeu nenhuma proposta e ficou 2 anos parado, mas em 2012 recebeu um convite do Milan para jogar futebol de areia no Brasil, onde o time não foi muito bem, mas serviu para Dida receber uma proposta de um clube brasileiro. A Portuguesa fez sua proposta e ele aceitou na hora. Dida disputou 32 jogos e levou apenas 31 gols, e isso ajudou o clube a permanecer na Série A. Ele foi muito bem e um dos principais daquele time. Isso lhe rendeu outro convite. O Grêmio fez sua proposta e ele novamente aceitou. Ele assumiu a titularidade rapidamente do time e viu seu clube ser vice-campeão do estadual. Mas no Brasileiro, ele disputou 37 jogos e só levou 34 gols, sendo a melhor defesa do campeonato. Na Copa do Brasil, contra o Corinthians, Dida defendeu 3 cobranças de pênaltis, se classificando de forma heróica. Porém, eles foram eliminados nas semis pelo Atlético Paranaense. Em 2014, o contrato de Dida não foi renovado no Grêmio e ele acabou assinando com o Internacional, uma troca abrupta, mas que aconteceu pelo fato de ele querer permanecer em Porto Alegre. No Colorado, o goleirão acabou não tendo tantas chances como no Grêmio. Após 2 títulos estaduais com o Inter e mais alguns pênaltis defendidos, Dida decidiu se aposentar em 2015, após uma carreira consagrada e repleta de títulos e idolatria por praticamente todos os clubes que passou. Dida foi o goleiro do Cruzeiro no título da Libertadores dos anos 90, goleiro do Corinthians, campeão brasileiro e do Mundial de Clubes. Foi o goleiro do monstruoso Milan dos anos 2000, eleito por muitos fãs como um dos times mais fortes e lendários da história do futebol. Dida foi um dos maiores goleiros do nosso futebol, um dos mais temidos também, mais inspiradores, foi sem dúvidas a maior muralha de gelo, um dos maiores pegadores de pênaltis que o Brasil já teve. Fez do seu nome um marco. Quando alguém ouve o nome Dida, já lembra daqueles pênaltis épicos que ele pegou, das defesas maravilhosas que ele fez por todos os clubes que passou, das conquistas épicas que ele teve. Dida, sem a menor dúvida, entra para o hall de craques imortais do futebol brasileiro. Deixe seu like se gostou do vídeo, ajuda demais cada gostei e comentário. Para que eu possa saber que chegou até aqui, comente Dida. Muito obrigado a todos pela ajuda. Aproveite, assista este vídeo aqui do lado sobre a história de Edmundo. Está muito bom, hein? Fui!